Muito bem, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos de vocês assistem à TV Novo Tempo? Levantou os braços aqui quem assiste. Temos um bom número de pessoas. A presidência da FAAB, ao fazer o convite para a Rede Novo Tempo de Comunicação, para se envolver nesse primeiro encontro, fez o convite a Novo Tempo, que estendeu o convite a mim para ser o mestre de cerimônias desse evento, e também disponibilizou um espaço para a gente poder falar durante rápidos minutos sobre algumas coisas que a Novo Tempo tem feito atualmente para que a Rede Novo Tempo de Comunicação seja cada vez mais relevante no cenário brasileiro, para ser um instrumento de Deus na transformação de vidas. Se conseguir colocar os 12 minutos ali na tela para mim, por favor, Yara. Tá, beleza. Porque daí eu vou me arrumando aqui e a gente vai se encaminhando também para o final da programação. Teremos mais 2 momentos à frente. Pode colocar a apresentação de slide para mim, por favor? Muito bem, eu não sei quantos de vocês que acompanham a programação da Novo Tempo viram que no mês de julho nós tivemos algumas mudanças na programação, e tudo isso foi buscando ter mais relevância para o nosso público, no sentido de fazer com que a esperança e a transformação de vida aconteça de uma maneira mais intensa. A missão da Novo Tempo é comunicar a mensagem da esperança da volta do Senhor Jesus. Isso está escrito no crachá de todo mundo da Novo Tempo. Acho que o Dr. Éder está aqui. Está com o teu crachá aí da Novo Tempo, Dr. Éder? Você está com o do evento, né? Tá certo. O da Novo Tempo não vai abrir as portas aqui, esse aí vai. Muito bem, mas atrás do crachá de todo mundo da Novo Tempo tem essa missão, para a gente lembrar toda hora que a gente vai passar, bater o cartão de ponto, etc., sobre qual é a missão da Novo Tempo. E a visão da Novo Tempo, ou seja, o nosso objetivo, nesse momento é ser reconhecida como a principal rede de comunicação cristã da América do Sul. Tem uma frase que o autor dela está aqui, inclusive, que é o pastor Ayrton Keller, que ele já falou algumas vezes, e o pastor Antônio Toches, que manda uma saudação também a todos vocês, ele não pôde estar aqui por uma questão de viagem, ele usa também o tempo todo para a gente que trabalha lá. A Rede Novo Tempo de Comunicação é uma campanha de evangelismo constante, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o grande objetivo da Novo Tempo. E os nossos principais indicadores de sucesso, a gente diz que são 3: novos alunos da escola bíblica da Novo Tempo, novos anjos da esperança, que são os nossos doadores, e também pessoas indo à Igreja Adventista do Sétimo Dia por conta do contato que elas tiveram com a Rede Novo Tempo de Comunicação. Nesse momento, eu sei que está sendo trabalhado nisso, inclusive pastor Ayrton pode me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, mas hoje a gente não consegue medir exatamente quantos entram nas igrejas adventistas por meio da Novo Tempo, mas está sendo trabalhado nisso, né, pastor? Uma união aí entre a secretaria, departamento de secretaria, também com a Novo Tempo. Muito bem, em dezembro de 2017, portanto pouco mais de um ano aí, a Rede Novo Tempo de Comunicação, a gente teve ali um brainstorm para a gente ter ideias e início de um planejamento focado na TV, buscando ser ainda mais eficazes no evangelismo e termos mais gente estudando a Bíblia com a Novo Tempo. E aí em 2018 a gente fez uma pesquisa qualitativa aqui em São Paulo, com pessoas de diferentes idades, classes sociais e crenças. E digo crenças porque a gente, nessa pesquisa qualitativa, a gente falou com pessoas adventistas, com pessoas evangélicas de outras denominações, com católicos e também com pessoas de outras crenças que não cristãs. Então, pessoas da Umbanda, do Candomblé, pessoas espíritas kardecistas, pessoas que acreditam em algo espiritual, mas não têm uma religião. Enfim, fizemos essa pesquisa para entender as impressões que as pessoas tinham sobre televisão e também sobre a TV Novo Tempo. E aí, a gente entendeu que conteúdo considerado como espiritual por essas pessoas e inspirador, está longe de ser apenas, e digo apenas porque eles entendem isso também como algo espiritual e inspirador, mas está longe de ser apenas sermões ou uma missa para o público pesquisado. Então, por exemplo, uma pergunta que foi feita lá foi o seguinte: quais são as pessoas que vocês consideram altamente espirituais na televisão? E esses foram os 3 nomes mais citados nos grupos:
Ana Maria Braga, Miguel Falabella e o Geraldo Luiz. Não sei quando vocês acompanham, inclusive o trabalho do Geraldo, que é apresentador de um programa de domingo, tipo Domingão no Faustão, só que na Record. E por que eles são considerados pessoas espirituais pelo público? Porque eles fazem as pessoas pensarem em coisas espirituais, por meio de pensamentos, por meio de histórias, etc. Inclusive, não sei quantos de vocês já tiveram interesse em buscar alguma vez, a Ana Maria Braga, ela tem livros de meditação, com reflexões, etc. Um dos mais recentes que ela escreveu foi A Espera dos Filhos da Luz, e aí são mensagens que ela escreveu. Então, mostrando que realmente as pessoas consideram a Ana Maria como uma pessoa espiritual na televisão. E aí, eu faço uma pergunta rápida para vocês: qual é a emissora que mais vende ideologia no Brasil atualmente? Alguma ideia? Globo, alguém falou Record? Eu diria que é a Globo. Por quê? Porque a Globo não é só a campeã de audiência, mas a Globo, ela também promove crenças que estão ligadas ao pensamento de pessoas que lideram a TV Globo. Então, por exemplo, é bastante comum você ver ideologias sendo vendidas pela TV Globo, como, por exemplo, sensualidade, traição, separação, homossexualidade, espiritismo. Aí eu pergunto para vocês, quantas palestras ou sermões vocês já viram na Globo promovendo essas ideologias? Alguém indo numa palestra ou um sermão na Globo falando: olha, façam isso ou façam aquilo, ou isso. Alguma vez vocês já viram isso? Eu diria que não. E aí tem vários motivos para isso, mas eu diria que você já viu essas ideologias sendo vendidas em diferentes produtos da TV Globo, como por exemplo, novelas, programas de auditório, programas de música, reality shows. Por quê? Porque eles entenderam formatos que conseguem falar melhor com a população e ao mesmo tempo eles conseguem também vender as ideologias que eles querem. Para a gente pensar nesse momento, é fácil nós vivermos numa bolha e acharmos que aquilo que faz parte da nossa realidade é a realidade de todos os brasileiros. E isso eu não estou falando porque vocês de repente são advogados e também cristãos, adventistas, mas isso para qualquer brasileiro. É muito fácil você ficar dentro de uma bolha e achar que a sua realidade corresponde à realidade de todo o restante de um país. Só para relembrar algumas coisas importantes para vocês: o último censo do IBGE feito em 2010, no ano que vem a gente vai ter um novo. A gente tinha cerca de 190 milhões e 700 mil brasileiros. Atualmente nós temos cerca de 209 milhões, mas naquela época 190. 64,6% dos brasileiros são católicos, 22,2% são evangélicos, e os adventistas estão aí dentro. Sem religião, 8,03% dos brasileiros, espírita correspondem a 2,02%, outras religiosidades 2,85%, e aí você vai ter judeus, muçulmanos, budistas, hindus, e Umbanda e Candomblé, que o IBGE coloca à parte, correspondem a 0,3% dos brasileiros. Só para você pensar, se você é adventista, atualmente, ou melhor, de acordo com esse censo de 2010, os adventistas correspondiam a 1.561.071 brasileiros. Esses números vão ser um pouquinho diferentes da secretaria da igreja, inclusive, porque eles colocam crianças aí dentro, né? E também pessoas que de repente não fazem parte da igreja Adventista do Sétimo Dia na secretaria, mas quando alguém do censo vem te perguntar qual religião você pertence, a pessoa, ela se denomina como adventista, mesmo de repente ela não sendo um membro batizado da igreja. Então, hoje os adventistas, de acordo com o censo 2010, correspondem a 0,81% da população brasileira, menos de 1%. Essas aqui são as classes sociais, e aí, se eu ficar falando alguns detalhes aqui, talvez não vai dar o tempo para falar tudo, mas nós temos, eu diria, mais de 50%, com certeza, pegando classe C1, C2 e D e E, dá mais ou menos aí, eu sou de humanas, tá gente? 74% dos brasileiros, basicamente, são classe C ou classe D e E. E o que isso significa? Que são pessoas que têm, às vezes, a renda familiar, somando todo mundo que trabalha em casa, R$ 768 no mês.
Classe C1, que é a que está mais no topo da classe C, são pessoas que têm de R$ 2.705 a R$ 4.852 mensais da família inteira. Para a gente entender um pouquinho que se você tem curso superior completo, e se você, na sua casa, somando todo mundo da tua casa, vocês ganham mais de R$ 4.852 por mês, somando todo mundo da tua casa, você não é mais classe C, você é classe A, B dos brasileiros. Volto a dizer, vamos pensar que é fácil a gente viver numa bolha, a gente achar que a nossa realidade é a realidade de todos os brasileiros. Um detalhe, por exemplo, muita gente diz que a televisão vai acabar. Obviamente, eu acho que em algum momento a internet vai passar a televisão. Mas muita gente pensa assim, ninguém mais vê televisão. Por quê? Porque talvez você só assista Netflix, porque talvez você só veja coisa em streaming, e a maior parte dos seus amigos também, você acha que todo mundo é assim. Só que é o seguinte, 1 em cada 4 brasileiros não tem nem acesso à internet. Agora, quase 100% dos brasileiros têm TV em casa. O tempo médio de consumo diário de TV no Brasil, diário, tá? É de 4 horas e 28 minutos. E aí tem das outras mídias. Deixa eu ir correndo, porque senão não vai dar tempo. Só para a gente pensar, quando a gente fala frases como, mas todo mundo usa, faz, pensa, prefere. Todo mundo é muita gente, tá, gente? Às vezes você conhece 10, 20, 50, 100 pessoas que têm hábitos parecidos com os seus, e você acha que isso é todo mundo. Não é. Bom, como eu disse, a gente começou a fazer todo um planejamento lá no Novo Tempo, e eu vou correr aqui, porque o grande lance é que em julho a gente começou a fazer novas estratégias para que mais e mais pessoas assistam a Novo Tempo. E também, obviamente, o nosso grande objetivo, que as pessoas estudem a Bíblia com a gente. E a gente quer que as pessoas assistam a Novo Tempo todos os dias. E falando especificamente para um público adventista, a gente não quer que vocês assistam só nas horas do sábado, que supostamente é o único horário que vocês podem assistir a TV Novo Tempo, entendeu? Atualmente, a Novo Tempo está com 10 horas inéditas todos os dias, de segunda a sexta. E no prime time, ou seja, o horário nobre, de segunda a sexta, não tem mais reprise na Novo Tempo. Exatamente para que você possa assistir cada vez mais a Novo Tempo. E a madrugada, a gente focou em programas de oratória, porque pesquisas apontam, e aí eu tenho a fonte aí bem certinha, que 64% dos suicídios acontecem entre meia-noite e 6 horas da manhã. E é exatamente por isso que a gente está colocando uma programação com voz de comando. Olha, não se mata, não sei o que lá. Olha, você é importante nessas horas da madrugada, de uma maneira ainda mais intensa do que já temos ao longo da nossa programação. E das 6 à meia-noite a gente segue os hábitos de vida dos brasileiros. Eu vou passar várias coisas aqui, não vai dar tempo de falar tudo isso, mas eu queria mostrar para vocês alguns dados importantes de resultados que são os que mais importam para o Novo Tempo. Os novos alunos da escola bíblica no mês de agosto, que é o último dado consolidado que eu tenho, que eu trouxe para vocês, nós tivemos 12.744 novos alunos, ou seja, a Novo Tempo atualmente tem mais de 1 milhão de alunos estudando a Bíblia cadastrados com a gente, em todo o Brasil. Em agosto, tivemos 12.744 novos, e só num método comparativo para vocês perceberem o quanto a gente está buscando ter mais gente estudando a Bíblia com a gente. Em junho, antes dessa mudança de programação acontecer, nós tínhamos uma média aí de 7.484 novos alunos todos os meses, ou seja, a gente aumentou em cerca de 70% em 2 meses a quantidade de novas pessoas estudando a Bíblia com a gente, amém por isso? Isso aqui tem a ver com a nossa audiência. Então, audiência, rating, share, são conceitos que eu não vou conseguir explicar muito para vocês agora, mas em 2 meses, ainda que os números sejam pequenos, já conseguimos aumentar também. E por último, só para mostrar alguns resultados para vocês, de repente às vezes é até curiosidade, em São Paulo, né, que é onde a gente está pagando pesquisa para ver isso, a TV Novo Tempo atualmente está crescendo em audiência. Nesse quadro que vocês estão vendo aí, a gente estava na 14ª colocação. Mas agora no mês de setembro, os dados ainda não estão consolidados,
a gente, como você pode perceber aí, em audiência, rating, a gente estava empatado com a Hit TV. E aí, nesse mês de setembro, por uma questão de alguns poucos pontos, nós estamos à frente. A audiência não é a coisa mais importante para a gente. A audiência é só um número que a gente usa para nos ajudar em outras estratégias. O mais importante, como eu disse, tem a ver com a nossa missão: comunicar a mensagem da esperança da volta do Senhor Jesus e termos mais e mais pessoas estudando a Bíblia com a gente. Então, eu faço um convite para vocês. Se vocês costumam assistir a Novo Tempo só nas horas do sábado, que vocês não podem assistir de repente a Globo, ou a Record, ou outras, eu vou fazer um convite para vocês. Assistam a TV Novo Tempo todos os dias, inclusive de segunda a sexta-feira. E se eu puder fazer um outro convite, aí é um convite mais pessoal, de segunda a quinta, 9 da noite, tem Bom de Bíblia na tela da TV Novo Tempo, que é um game show de perguntas e respostas bíblicas que atualmente eu estou apresentando. Muito obrigado pelo tempo de vocês.